A obesidade é considerada uma epidemia presente em todos os lugares do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a entidade, pelo menos 1/3 da população do planeta tem sérios problemas com a balança. E o excesso de peso provoca doenças e graves complicações para a saúde, porque além da saúde geral, a parte psicológica também é sempre afetada. Vamos conversar mais sobre esse assunto, sobre como os ex-obesos são beneficiados com a cirurgia plástica, conversando agora com o doutor Alderson Luiz Pacheco, ele é lá de Curitiba, da Clínica Michelangelo de Cirurgia Plástica. Doutor Alderson, então é o seguinte, como é que a cirurgia plástica ela influencia na autoestima dos ex-obesos? Bem, a cirurgia plástica pode ajudar na remoção da pele, né? E da gordura localizada, elevando a autoestima e recuperando o equilíbrio da silhueta e melhorando a parte psicológica do paciente, que era um paciente obeso, com muito peso, com doenças que vão se associando a esse excesso de peso, como a pressão alta, o diabetes, e pondo em risco a vida do paciente. Pacientes que a gente chama assim com índice de massa corporal acima de 40, eles têm um índice elevado de complicações, de doenças associadas, como as duas que eu já falei, pressão alta e diabetes, que são as mais comuns, podendo levar o paciente à morte. Por isso é chamada obesidade mórbida. Certo. Então, esses casos extremos têm a indicação da cirurgia bariátrica e depois, com a perda de peso, a cirurgia plástica entra para retirar o excesso de pele que sobrou, né? Certo. A gente tem clientes nossos aí que pesavam 200, 250 quilos e baixaram para 70 quilos, por exemplo. Então, essa pessoa chega a perder mais de metade do peso corporal que ela tinha previamente. Imagina, então, como se fosse uma bexiga, né? Cheia e, de repente, você esvazia o tanto de pele que sobra. Deve mudar completamente a vida da pessoa, né? Ela se olha no espelho e é outra pessoa, né? Exatamente, muda completamente, tanto a parte física como psicológica. Há pessoas até que voltam, por exemplo, frequentavam o mercado. Ela volta meses depois no mesmo mercado e as pessoas não reconhecem, os vizinhos não reconhecem ela. Com certeza. De tanto é a diferença que causou, né? E depois de quanto tempo, normalmente após uma cirurgia bariátrica, podem ser realizadas essas intervenções para corrigir as alterações causadas pela perda excessiva de peso, né? Aquela pelanca toda que a gente fala no popular, né? Isso mesmo. Então, o ideal que a gente tem como norma é assim, faz a cirurgia bariátrica, vai começar a perder peso. Isso vai durar em torno de mais ou menos 1 ano. Depois que estabilizou o peso, certo? Depois que a pessoa, por exemplo, pesava 150 quilos, foi perdendo peso, baixou para 90. Quando estabilizar o peso, fica com aquele peso por 1 ano e daí começa a fazer a cirurgia plástica. Esse é o ideal, né? Uhum. A gente vê, assim, pacientes que geralmente querem aquela ansiedade de já querer fazer a plástica logo depois. Aí não adianta, porque daí tira um pedaço de pele, depois tem que fazer de novo, porque vai cair mais ainda, porque vai emagrecer mais, entendeu? Tem que dar um então, tempo por isso correto, que a gente recomenda que você estabilize o peso e depois de 1 ano comece a fazer as cirurgias plásticas. E as cirurgias para retirar esse excesso de pele, em algum momento elas podem deixar algum tipo de cicatriz? Exato. Geralmente a cirurgia plástica, ela sempre deixa uma cicatriz. A gente tenta no máximo esconder essa cicatriz, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente faz a cirurgia plástica do abdômen, onde você tira aquela elipse toda que vai da pele desde a púbia até o umbigo, sai uma elipse enorme de pele, de gordura, né? Então, em pacientes assim obesos, que a gente faz em obesidade mórbida, parece até o tamanho de uma raia de mar, assim, sabe? Sim. De tão grande que é. E você retira toda essa pele, mas você esconde a cicatriz na calcinha, no lugar da calcinha, no lugar do biquíni, no seio, por exemplo, a gente tenta esconder a cicatriz para cobrir com sutiã, entende? Lugares assim que não ficam tão visíveis que a pessoa não fica presenciando, né, aquilo constantemente. Exatamente, porque a pessoa mesmo de roupa íntima não fique se olhando também essas cicatrizes, né? Certo. E o que quando que é uma... Pode falar. Por exemplo, quando a gente faz no braço, a gente tenta esconder a cicatriz como se fosse a costura interna de uma camisa de manga longa, sabe? Uhum. Então ela vai do cotovelo até a axila, você tenta esconder. A pessoa assim com o braço fechado, ela não aparece. Se ela realmente for dar o tchau e levantar o braço para cima, assim, aparece. Geralmente fica uma linha branca. Ela fica 6 meses vermelha, depois de 6 meses passa para marrom, e com 1 ano e meio ela começa a clarear, com 2 anos ela está uma linha branca. Tá, e o que é a cirurgia de contorno corporal? Então, a cirurgia do contorno corporal são as cirurgias que se associam para você conseguir tirar todo esse excesso de pele. Existe uma cirurgia, para você ter noção, que a gente faz no abdômen, que você chega a começar a cortar no abdômen e você dá a volta na pessoa inteira, como se você descascasse uma árvore inteira, entendeu? Sim.
Isso é a cirurgia do contorno corporal, que vai melhorando a silhueta e dando forma no paciente. Essa cirurgia, por exemplo, é o nome de um médico alemão chamado Bell. Ele fez a cirurgia em que você resseca a parte da plástica do abdômen e resseca já as costas, retirando o excesso de pele das costas e até levantando o bumbum. E em todas essas etapas, existe sempre também um acompanhamento nutricional? É sempre indicado, né? Ah, sim, desde a parte já da bariátrica, né? Já é importante porque com a cirurgia bariátrica você já tem o desvio da comida do estômago direto para o intestino, né? Então você já tem algumas perdas de absorção, por exemplo, de vitamina D, principalmente ali na parte do duodeno, que é logo depois do estômago, onde tem a absorção dessas vitaminas. Então você precisa realmente talvez um suplemento alimentar, um suplemento nutricional, um acompanhamento do nutrólogo, nutricionista, para realmente manter o estado saudável do paciente, sabe? É muito importante isso no pós-operatório. Doutor Alderson, quem está falando aqui agora é a Carla, tudo bem? Tudo bom, Carla? Tudo bem, sim. Eu queria saber quais que são os primeiros procedimentos para as pessoas que são obesas quando elas querem perder peso. Se primeiro elas têm que emagrecer ou pode ir direto para a cirurgia, qual que deve ser o primeiro procedimento dela? Então, na verdade, o que a gente faz? Para você selecionar o paciente para ir para a cirurgia bariátrica, ele tem que ter, teoricamente, um índice de massa corporal acima de 40. Então, em alguns casos, a gente vê assim, o convênio só libera a cirurgia, por exemplo, para a cirurgia bariátrica com índice de massa corporal acima de 40. Daí a paciente diz, não, eu tenho 37 de índice de massa corporal, eu não posso operar porque o convênio não vai pagar, só vou fazer se for particular. Não é assim. Se você tiver um índice de massa corporal de 36, por exemplo, porque de 35 a 36 é obeso, super obeso ou obeso mórbido é acima de 40. Se você tiver com 36 de índice de massa corporal, você pode ser operado, por exemplo, se você tiver uma doença associada. Simplesmente tendo pressão alta, já é um motivo para liberar o convênio, liberar a cirurgia para você fazer, sabe? Então tem pacientes que a gente verifica, assim, que eles às vezes estão com um índice de massa corporal 37, daí eles engordam, comem mais para chegar no 40 para poder operar, entendeu? Nossa. Então se ele tiver doenças associadas, por exemplo, como eu já falei, o diabetes, a pressão alta, aí realmente o convênio vai liberar a cirurgia, o paciente já pode fazer a cirurgia bariátrica. Pacientes com índice de massa corporal mais baixo, aí tem indicação ou do balão gástrico, que ele tem uma duração de 6 meses, você põe um balão no estômago, ele vai reduzir o tamanho do espaço para a comida ficar dentro do teu estômago e te dá uma saciedade maior. Ou seja, você consegue comer muito menos e você vai emagrecer. Geralmente ele dura 6 meses. Ele é posto por via endoscópica, né? Pela boca, vai para o esôfago, chega no estômago. E depois de 6 meses ele é esvaziado e sai nas fezes normalmente. E uma coisa que muitas pessoas falam é que os obesos eles correm mais riscos em cirurgia. É verdade isso? Sim, se você imaginar, por exemplo, que o obeso, principalmente o mórbido, ele já tem doenças associadas, é muito melhor você operar um paciente saudável do que um paciente já com complicações. Se os pacientes obesos morrem na cirurgia, é porque eles já tinham complicações sérias que talvez fossem morrer mesmo sem a cirurgia, entendeu? Nós fazemos a cirurgia, na verdade, para tentar salvar o paciente, porque se deixar do jeito que está, ele vai morrer. Ele já está com uma pressão muito alta, uma diabetes muito alta, o rim não aguenta, o coração não aguenta, começa a fazer edema agudo de pulmão, começa a ter alterações de cicatrização, porque o açúcar no sangue também prejudica o que a gente chama de pé diabético, né? O paciente bate o pé, ele já não consegue nem fazer a higiene entre os dedos porque ele é obeso, não consegue limpar entre os dedos, entende? Entendi. Daí começa a fazer micose, feridas nos pés, chama-se pé diabético, obeso. Tudo isso aí são fatores que vão entrando em complicações, sabe? E quais que são as áreas do corpo que são mais afetadas normalmente pelo excesso